Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos chamar nossas irmãs à sala, vamos chamar os nossos 2 pastores, não é? Que bênção será nossas companheiras, Sudonita, Noaci, não é? Alessandra e Valdinha, estamos aqui nessa sala ouvindo esses homens de Deus. Que maravilha, não é? Um Lola só já é bom, né? Para o trabalho de Deus. Imagine 3 numa sala, porque a nossa Noaci também é casada com um Lola, né? Que maravilha. Deus o abençoe. O senhor, eu vou ler um pouquinho sobre os senhores, né? Tem pouca coisa, eu creio. Eu acho que eu peguei uma outra versão, mas o reverendo Jorge vai nos perdoar. Reverendo Gildécio Ferreira Lola, pastor titular da 4ª Igreja Presbiteriana de Paracatu, no Sínodo Central de Brasília. O reverendo Jorge me mandou também, que eu peguei uma versão aqui que não estava nos planos. Deixe-me ver, reverendo, se eu não encontrar, o senhor mesmo vai dizer. Está bem? O senhor mesmo vai dizer quem é o senhor, mas eu sei alguma coisa, não sei tudo. O reverendo Jorge Ferreira Lola, ele é do Sínodo Noroeste da Bahia. O que ficou no nosso coração é que ele é um pastor que teve um sonho, agora parece que o sonho está guardado numa caixinha, mas quem sabe um dia se torna realidade. O sonho dele era fazer missões itinerantes, andar todo o sertão baiano, num lindo ônibus, não é? Parando com aquele ônibus, só que o ônibus é uma residência, junto com a sua esposa, né? É uma residência, parando e ficando ali um tempo e pregando, falando de Jesus, fazendo cultos ao ar livre na noite, nas praças, e depois de evangelizar bastante, ir para um outro lugar. Por enquanto o sonho está um pouco adormecido, mas quem sabe, não é? Quem sabe? Deus é esse Deus de Elias. Nós desejamos aos 2 queridos que Deus abençoe vocês, dê a alegria, dê a tranquilidade. Vocês têm 1 hora, não é, para conversarem, conversando sobre o amor, com essa questão, não é, do amor de Deus refletido em missões. Nós vamos aprender muito, porque as mulheres presbiterianas têm coração missionário. Então, Deus os abençoe e vocês vão conversar, não é? Um puxa o outro, tá bom? Deus abençoe. Quando faltar 10 minutinhos, fiquem de olho. Se esquecerem, eu entro na sala. Só entro. Já sabe que falta 10, são as considerações finais. Deus o abençoe. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer demais a Ana Maria, né? Que nos fez esse convite, né, e nos brindou com essa graça, com essa bênção, né, de estarmos aqui, nós 2. Jorge é meu irmão aí, ele é mais velho que eu, apesar dele sempre falar que ele parece ser mais novo, mas ele é mais velho, né, e nós estamos aqui juntos falando dessa bênção que é fazer missões, e nós fomos chamados numa mesma igreja, a Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales, lá na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Temos a mesma referência em termos de chamado, porque na época nós fomos pastoreados pelo reverendo Gessé Rios, que é pastor da Igreja Presbiteriana, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Lá a gente foi chamado por ele. Hoje ele é pastor missionário da APMT, e nós fomos, digamos assim, abraçados, acolhidos, despertados para a obra missionária, para fazer Instituto Bíblico. No meu caso, o Jorge foi direto para o seminário, e depois do Instituto Bíblico eu fui para o seminário. Não é isso, Jorge? Isso mesmo, Gil. Nós louvamos a Deus, sempre nos surpreende, né? Muito carinhosa, cuidadosa. Também agradecer a Deus pelas palavras do reverendo Roberto Brasileiro, que tem sido um instrumento de bênção na nossa igreja e uma referência para o nosso ministério. Então, nós louvamos a Deus, né? Nós recebemos esse chamado da parte de Deus, o que nos motiva a fazer missões, fazer o que fazemos,
tem uma base nas Escrituras, né? Nós justificamos tudo aquilo que fazemos como cristãos pela base que nós temos das Escrituras e pelo exemplo maior do nosso próprio Senhor Jesus. Exatamente. O nosso referencial, o nosso modelo de missões é o próprio Deus, né? Que enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós na cruz, pegando seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nós recebemos um texto bíblico que já foi lido, inclusive, pela nossa irmã, e que é o tema que nós iremos tratar hoje aqui, que fala a respeito do amor refletido em missões. O texto está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 17, que diz o seguinte: todavia fizesse bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, esse é o texto que o apóstolo Paulo aqui está agradecendo a Deus, a igreja, através da igreja, né, dos Filipenses, porque era uma igreja generosa, era uma igreja que demonstrava o amor e também essa visão missionária, ajudando o apóstolo Paulo nas suas necessidades nos campos de missões. Jorge, nós também, além de sermos irmãos, né, de sermos chamados, vocacionados por Deus, Deus também nos deu aí essa visão missionária e, de alguma maneira, tem também nos usado com respeito ao trabalho missionário. Eu estive fora do Brasil por 4 anos, também através de um trabalho de revitalização de igreja, lá na cidade de Santiago, no Chile, né? Então a gente já tem uma experiência também transcultural, e Deus por alguns anos, 8 anos, mais precisamente, me deu o privilégio de trabalhar, de servir a Igreja Presbiteriana do Brasil, atuando na APMT, da qual, por 2 anos, eu também fui presidente. Então, Deus me deu essa graça, né, de fazer parte aí da APMT. E o Jorge teve também tem esse chamado missionário, e serviu a igreja aqui no Brasil, né, através da Junta de Missões Nacionais. Fala aí um pouco, Jorge, do seu trabalho e como tem sido, e a importância que termos pessoas que, como a igreja de Filipos abençoou o ministério de Paulo, como que digamos, essa necessidade que nós temos, e como tem sido na sua vida, você que tem sido um desbravador aí na nossa Bahia, no norte da Bahia. Tem sido uma experiência muito boa, e servir a junta foi algo, assim, maravilhoso na nossa vida. Nós ouvimos agora, nesse intervalo, né, uma propaganda aí da junta, né, uma divulgação, na verdade, do trabalho da Junta de Missões. Isso enche o nosso coração de alegria e saudade daqueles irmãos do tempo que passamos servindo na Junta de Missões Nacionais. E o trabalho que a junta faz é muito também baseado nesse texto bíblico, que é agora o foco da nossa reflexão, de parceria, né? Na verdade, Paulo está agradecendo a igreja dos Filipenses por ser sua parceira, não apenas nas suas tribulações, não apenas uma parceira no sentido financeiro, de ajudá-lo, embora essa ajuda também seja muito importante, Paulo recebeu com muita gratidão, mas uma igreja que o ajudou nas suas tribulações, ou seja, uma igreja consoladora, que abençoa o missionário, né, que ama a Deus e a sua obra, que ama a obra e ama o obreiro. Essa igreja, ela investe aí seus recursos na vida do apóstolo,
mas é uma igreja também que consola nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas lutas emocionais, inclusive, dando esse apoio espiritual ao apóstolo. Então, quando a junta, ou mesmo a SAF, faz esse trabalho missionário, a gente entende que, de fato, não dá, nós não fazemos missões sozinhos, né? Nós fazemos com parceria, são muitas mãos que se unem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, né, que é levar a mensagem do Evangelho, do Cristo que nos comprou por alto preço, que nos salvou. Então, eu louvo muito a Deus, porque a SAF tem todo um trabalho de acompanhamento aos missionários, tanto da PMT, quanto da Junta de Missões. A SAF tem se associado, né, a esses irmãos em oração, consolo, conforto, e também ajudando com as suas ofertas. O tempo da junta foi um tempo, assim, de muito aprendizado. Nós trabalhávamos também nessa área de recrutamento de obreiros, selecionando obreiros e enviando para os campos. Então, uma experiência muito, muito rica, e é um pouco daquilo que a gente já faz aqui também no dia a dia, não é? Nós temos um campo vasto, nós temos congregações, obreiros, precisamos trabalhar com eles, apoiá-los nas suas lutas, dificuldades. Então, esse trabalho de estímulo, de ajuda, de aproximação, e nós fazemos missões assim. Esse texto é fantástico nesse sentido, né? É a união de muitas mãos se associando com a mesma visão, dessa parceria de fazermos juntos a obra de Cristo. Eu creio que exatamente essa é a palavra, né, chave, a questão da parceria. E isso é muito mais, vai muito além do que simplesmente você recolher uma oferta missionária, que, claro, tem o seu valor, é importante, porque quem está no campo vai precisar de recursos, mas é muito mais do que isso, é ser parceiro mesmo. A gente, quando, digamos, adota um missionário na nossa igreja, quer seja da Junta de Missões Nacionais ou da PMT, a gente sempre faz questão de mencionar isso, de frisar isso. Olha, nós estamos com uma parceria de missões, porque nós entendemos que é importante que esse trabalho vá além de simplesmente nós chegarmos no final do ano e enviarmos uma oferta, no final do mês, e enviarmos uma oferta para esse missionário. A gente precisa ser parceiro nesses relacionamentos. E a PMT, nesse sentido, já orienta aos seus missionários, né, aqueles desde quando se candidatam aí para uma missão, para um campo transcultural, a que eles busquem as igrejas para que façam essas parcerias. Inclusive, diferente da Junta de Missões Nacionais, o obreiro recebe uma ajuda, o obreiro da PMT, o missionário da PMT, ele recebe uma ajuda, alguns recursos da agência, e os demais recursos eles têm que buscar através das igrejas. Por isso a importância da gente ter esse envolvimento com o missionário. E quando você faz isso, você consegue também abençoá-lo de outras maneiras, né? Como Paulo está aí frisando bem no texto que nós estamos aqui como base para a nossa reflexão. Porque é uma família que está no campo, é uma família de missionário que deixou a sua casa, às vezes o seu país, o conforto, a sua família aqui, e está se dirigindo a um lugar distante. E uma coisa que é muito importante nessa parceria é que você vai lidar com o missionário, vai ajudá-lo de distintas maneiras, né? Porque ele está lá no campo, ele tem outras necessidades, além de necessidades financeiras. Então, quando a igreja entende o valor dessa parceria, a importância dessa parceria, o trabalho missionário, que por si já é um trabalho muito difícil, sabemos que ele está lá por um chamado, por uma vocação dada pelo Senhor através do Espírito Santo, mas ele precisa de mãos que ajudem, que fortaleçam. Então, aqui também há um conselho e há um apelo aí para as igrejas, né? É o seguinte, por favor, às vezes as igrejas trocam de pastores e tem um missionário que está lá no campo, que a igreja assumiu um projeto com ele, assumiu uma parceria com ele, e aí muda-se a liderança e sem um aviso prévio, sem falar nada, corta a ajuda. Imagina você, meus queridos, um dia você vai trabalhar, você tem um sustento da sua casa, e depois, no outro dia, você chega em casa e diz assim, olha, eu não tenho mais trabalho.
mas você tem as suas contas, você tem a sua vida. E o mais difícil, Jorge, é que às vezes o missionário está em um lugar distante, ele não tem. Se nós estamos aqui no Brasil, a gente tem como dar um jeito, se vira, vai num familiar. Agora imagina ele lá no campo, sozinho, e de repente a igreja cortou a ajuda que dava para ele e deixou ele sozinho, ou seja, então é muito importante, se você vai fazer isso como missionário, por favor, dê pelo menos um aviso prévio, porque ele conta com aquela ajuda que você dá, que a igreja manda, e de repente, de um dia para outro, se isso desaparece, vai fazer muita, mas muita diferença, ainda que seja talvez um recurso que para você seja considerado pouco, mas vai fazer muita diferença na vida dele, não é isso? Sim, isso é importantíssimo. O apóstolo, inclusive, ele lamenta, né, que apenas os filipenses tenham se associado a ele nessa empreitada, não é? Mas graças a Deus que alguém se associou a ele, e ele não está sozinho, né? Tem uma igreja por detrás, dando sustentação, apoio, e é incrível que o texto, avançando mais um pouquinho, chega no versículo 19, do capítulo 4 de Filipenses, nós estamos aí com os versículos 16, 17 e 17, 14, 15, 16 e 16, mas no versículo 19, Paulo diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades. Meu Deus, que é rico em bondade, em graça, em misericórdia, suprirá as necessidades daquela igreja. É uma promessa, assim, muito confortadora, não é? Uma certeza que nós temos, Deus supre, de fato, as necessidades dos seus obreiros, usando as mãos da própria igreja para fazer isso. E essa igreja é, consequentemente, também abençoada. São necessidades reais, e essas necessidades reais Deus vai suprir. Nós somos testemunhas disso, não é? Eu creio que uma das experiências muito fortes, assim, da Junta de Missões Nacionais também, da PMT, é que os nossos obreiros não deixam os campos por questões de recursos, né? Graças a Deus, isso é algo precioso, né? As pessoas deixam o campo porque, às vezes, cumpriram, né, a sua missão naquele lugar, mudam, vão para uma outra região, mas eles não deixam por causa de recursos, porque Deus, através da igreja, tem suprido as necessidades desses irmãos. Então, esse é um testemunho, assim, que quando a gente conversa, tanto com a liderança da PMT, quanto com a liderança da Junta de Missões Nacionais, a gente percebe muito claramente, né, Deus socorrendo, sustentando, abençoando e suprindo as necessidades dos seus obreiros. É fantástico. Exatamente. Nós temos também essa experiência pelo tempo que passamos na PMT. Isso que você falou é uma verdade muito clara. Mesmo às vezes acontecendo de alguma igreja, como a gente citou aqui, falhar nessa parceria, né, porque você assumiu e deixou, às vezes, no meio da caminhada, mas Deus levanta outros recursos. Então, nós temos essa experiência, né, de que os nossos missionários, nenhum deles, pelo menos no tempo que eu estive lá, e o testemunho do reverendo Agripino, né, que era o Ezequiel, o executivo da nossa agência, sempre falar, olha, nossos missionários, eles não voltam dos campos por questões financeiras. Isso é saber, né, que quando Deus vocaciona, quando Deus capacita, ele também vai levantar aqueles que vão suprir os nossos missionários. Mas a importância dessa parceria na vida do missionário, como você falou, Jorge, desde o começo, que é um valor que vai além de questões financeiras, né? Da ajuda, né? Uma das questões que também a gente precisa entender, o missionário sai para um campo transcultural, especialmente, e ele vai viver uma realidade diferente. Então, é uma questão daquilo que nós chamamos de choque cultural, de adaptação. Então, é muito importante que os irmãos, que as igrejas estejam atentas para essa realidade. Eu aqui, mais uma vez, eu sou, assim, agradecido muito a Deus pela vida da SAF, né? A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina tem feito um trabalho, assim, de excelência, né? E esses dias eu recebi aqui, na nossa cidade, estavam passando por aqui e entraram em contato comigo,
uma família missionária, né, que estava passando aqui, visitar sua família de férias, chegou na nossa cidade, a nossa cidade aqui estava passando por um momento de cheias, assim, não tinha pensão, não tinha hotel, e aí nós conseguimos a casa aqui de uma nossa irmã querida, e hospedamos eles aqui. E, assim, eles falavam desse valor, né, dessa importância que é a igreja, o suprimento, e o valor de ter gente perto, de ter gente ali que diga assim, porque às vezes eles passam as lutas lá, as dificuldades, e ter alguém que os encoraje, que os motive, que os abençoe ali, isso realmente faz toda a diferença. E, Jorge, você falou aí a respeito do versículo 19, e no começo do texto aqui, no primeiro capítulo aos Filipenses, tem um dado também muito importante, quando Paulo vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo não mentia, não tinha necessidade de fazer média nenhuma com ninguém. Ele vai fazer isso porque realmente ele orava por essa igreja, como outras igrejas, como a igreja de Tessalônica e tal. E aí no versículo 5 ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, a igreja entendeu que o apóstolo Paulo era um missionário, né? E desde o primeiro dia que a igreja viu o apóstolo Paulo, abraçou e fez, digamos, da vida do apóstolo Paulo seu missionário, né? Então, eles, desde o primeiro dia até agora, ou seja, essa cooperação, essa participação, essa ajuda, né, que é essencial, digamos, para o ministério, especialmente daqueles que lidam com as missões. O nascimento da igreja em Filipos é um milagre, né? Chamado do apóstolo Paulo, né, ouvindo passa a Macedônia e ajuda nos Atos 16, e eles descem então para Filipos, e naquela cidade, na segunda viagem missionária, nasce a igreja dos filipenses. E nasce com uma característica muito importante, né? Pessoas diferentes. A Lídia, uma comerciante, depois uma jovem possessa, né, que é liberta, e depois o carcereiro de Filipos. Então, é um milagre extraordinário, porque Paulo deixa a sua agenda de pensar em missões simplesmente por estratégia, pelas maiores cidades, e geralmente a gente, quando pensa em missões, a gente pensa nessa estratégia humana, né? Mas Paulo deixa essa agenda humana e ele segue, então, aquele chamado divino. Ele vai para uma outra região e a igreja nasce, assim, de forma milagrosa. Mas, apesar de Deus abrir as portas, né, para essa região nova, os problemas são grandiosos, enfrentados lá pelo apóstolo, são grandiosos. Então, não significa dizer que, porque Deus abriu as portas, o obreiro não vai sofrer as lutas do campo. E quando a gente olha para a vida do ministério do apóstolo Paulo, a gente vai perceber isso, né, depois da libertação da mulher possessa, eles vão parar na prisão, né? São denunciados e vão parar na prisão, e vão ser surrados e tal. Então, o que vem à nossa mente Deus queria salvar o carcereiro. Para que Deus salvasse o carcereiro, Paulo tinha que ir para a prisão. Ora, então, esse é o melhor lugar para o missionário estar aquela hora, era na prisão, né? Se ele não estivesse na prisão, o carcereiro não seria evangelizado. Então, quando a gente olha na perspectiva da soberania de Deus, né, essas lutas, esses entraves, essas barreiras, só cumprem um projeto maior de Deus. Paulo tem muito essa compreensão, né? É por isso que ele olha para a própria vida e diz: a mim, o menor, foi dada a graça de pregar o evangelho de Cristo aos gentios, né? Ou seja, aos piores pecadores. E ele faz isso associando, pastor Gil, duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro, uma visão de quem ele é. Ele é pequeno, ele diz: eu sou o ínfimo, o menor dos menores, né? Não sou digno de chamar da porta, né? Não sou digno de chamar da porta.
o menor do mínimo, né? Se fosse possível dizer isso na nossa língua. Então, ele tem uma visão muito correta de si mesmo, né? Ele é o menor. Agora, ele tem uma visão grandiosa de quem é Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida do missionário. E é isso que a gente tenta conversar e animar e encorajar os nossos obreiros no campo. Visão correta de quem somos. Não somos merecedores de absolutamente nada, somos indignos. Deus nos tirou das trevas para a luz, fez em nós uma obra extraordinária, estávamos perdidos, fomos agraciados, né, chamados. Então, fazemos isso por pura gratidão, não há por que reclamar, não há por que lamentar, não há por que a gente ficar reclamando, né? Porque o próprio Senhor Jesus nos advertiu das durezas do campo. E o apóstolo experimenta essas coisas, entendendo que ele foi conduzido para aquele lugar pelo próprio Deus. É por isso que na prisão ele louva, algo extraordinário acontece. Depois do terremoto, então, o carcereiro que ia tirar a própria vida, termina convertido. E a mudança na vida desse homem é tão grande que ele vai cuidar agora dos ferimentos do apóstolo. Então, e depois eles deixam a cidade, né? Mas é incrível que o texto também bíblico vai nos dizer que antes de eles saírem da prisão, e antes de sair da cidade, eles vão visitar os irmãos que estão orando por eles, né? Antes de se despedirem da cidade. Veja aqui que gratidão. Então, quando Paulo diz, eu louvo a Deus, vocês se associaram a mim desde o primeiro momento, é porque ele estava lá na prisão, esses irmãos estavam orando, e Deus estava salvando a vida do carcereiro. Então, às vezes, essas lutas do campo, né? Essas lutas que os obreiros enfrentam tantas vezes, quando a gente está no meio da luta, a gente não consegue ver, talvez com muita clareza, a ação, a soberania, a mão de Deus. Quando a fumaça baixa, né, a poeira baixa, a gente vai conseguindo entender. Tudo fazia parte dessa estratégia divina para salvar pessoas. Então, essa nossa visão, nós nos lançamos para fazer missões, crendo nessa graça, né, sem plano B, sem precisar de absolutamente nada. Claramente a Deus e a sua obra. Amarmos verdadeiramente aquilo que Deus ama. Exatamente. A gente está aqui citando as duas agências, né, da nossa igreja, né, a PMT e a Junta de Missões Nacionais, porque nós conhecemos de perto, né, de fazer parte delas, né, e os irmãos aí, as irmãs que estão nos acompanhando, eu queria que vocês entendessem isso, o valor que isso tem para nós, né, o nosso coração bate, o nosso coração pulsa por missões, porque a gente entende que nós somos chamados por Deus também para fazer essa obra além igreja local, né, além da nossa concentração como igreja local. E é muito importante, a gente quer deixar essa mensagem aqui para vocês, porque isso é de grande valia, isso é muito importante, né, porque às vezes a igreja, e aqui eu vou mais uma vez citar a PMT nesse sentido, nós temos aí, gente, a Igreja Presbiteriana tem um site maravilhoso, como tem a SAF, como tem a Junta de Missões Nacionais, a PMT, e tem todas as informações que você precisa saber a respeito de missões, né? Você quer se envolver com trabalho missionário em determinado país, olha, vou ver quais são os missionários que estão lá e de que maneira eu posso colaborar, ser parceiro. Nós temos aí, no caso da PMT, a revista Alcance, que muitas vezes ela chega, ou seja, a revista Alcance é enviada para todas as igrejas presbiterianas. Mas sabe o que às vezes acontece? Pastores, se vocês estão aí nos escutando, estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, eu queria dizer algo para vocês, que eu digo isso porque isso acontece. Às vezes tem muitas igrejas presbiterianas que se você procurar, se um membro procurar saber o que é a PMT, o que é a JMN, eles não vão saber. E nós, como pastores, somos responsáveis por isso, né? Olha, nós temos a revista Alcance, que é uma revista maravilhosa, onde ali estão matérias importantíssimas
estudos pastorais, informações sobre os campos missionários. Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes essas revistas, essas literaturas chegam no gabinete pastoral ou na secretaria da igreja e elas não saem dali. Elas não chegam nas mãos dos membros da igreja. Isso às vezes acontece também com o material da JMN, da Junta de Missões Nacionais. Por quê? Porque as igrejas às vezes não valorizam aquilo que elas têm. Eu não sou, tudo bem, você tem um missionário que você conhece, é um amigo seu, é de outra denominação, amém, glória a Deus, se ele está no campo, está abençoando algum país, ou se você quiser ajudar ele, ajude, envolver com ele, ser parceiro dele, seja. Mas vamos pensar na nossa igreja, vamos pensar nos nossos missionários. Nós temos tantos missionários. A PMT, por exemplo, tem mais de 200 missionários espalhados por mais de 40 países, né? Então, você tem dimensão, a PMT hoje é uma das maiores agências missionárias, não só do Brasil, mas do mundo, né? E, às vezes, a nossa igreja presbiteriana local, ela não tem essa dimensão. Por quê? Porque nós, líderes, não transmitimos para a igreja, digamos, essa bênção, essa grandeza que é. E às vezes nós dizemos o seguinte, Jorge, sem conhecimento de causa, a igreja presbiteriana não vai missões, né? A igreja presbiteriana não é uma igreja missionária. Grande parte, a maior parte do que entra dos dízimos ao Supremo Concílio é destinada a missões, né? E a igreja precisa saber disso, mas para que a igreja saiba disso, ela precisa ser informada através da sua liderança. Então, líderes, por favor, informem as suas igrejas a respeito das nossas agências, e da importância e da grandeza dessas agências, de como elas têm sido usadas por Deus para abençoar povos, abençoar nações, abençoar tribos indígenas, ciganos, povos de outras línguas aqui no Brasil, porque isso é missão transcultural aqui dentro do próprio Brasil. Então, informe a sua igreja, para que ela seja parceira das nossas juntas missionárias e que façam diferença aí aonde quer que o Senhor os envie, os nossos missionários. Ou seja, que você seja a mão que sustenta aqueles que estão no campo, nas frentes de batalha. Citando uma outra agência que é muito importante para nós, é a PECOM. Tem produzido um material extraordinário, né, para evangelização e discipulado. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo com muita clareza. Dias atrás eu estava aqui pregando no nosso programa, a igreja que tem um programa na rádio, e eu estava pregando na rádio, eu estava muito empolgado, falando do sofrimento de Cristo por nós, do amor de Cristo por nós, e depois uma ouvinte entrou em contato comigo, perguntando assim, mas pastor, por que Cristo precisou sofrer tanto? Não teria outra maneira de salvar o ser humano sem que ele passasse por tamanho sofrimento? Então, você aproveite uma oportunidade como essa para mostrar a gravidade do pecado, os efeitos destruidores da queda, não é? Como a queda em pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos lançaram na perdição, no inferno, e só há uma possibilidade de sair de lá, através do sacrifício de Cristo. Por isso que João 3,16, né, esse versículo mais conhecido das Escrituras, então, abençoador para nós, o Deus que entregou, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. E essa clareza, né, na pregação do Evangelho, eu creio que essa é uma lição que a gente precisa aprender a cada dia. Às vezes a gente está falando de alguma coisa, mas o nosso ouvinte não está entendendo bem. Então, para algumas pessoas, talvez, dizer apenas salvação é só uma meia-verdade. A verdade completa é dizer, primeiro, que elas estão perdidas, né? Por isso elas precisam de salvação. E quanto mais a pessoa entender que ela está perdida, mais ela vai clamar pela graça e misericórdia de Cristo, que dentro da nossa doutrina, teologia, é a única coisa que o pecador pode fazer, é clamar pela graça, é pedir misericórdia a Deus. Ele se percebe quem ele é, pecador,
caído, condenado, e ele vai clamar misericórdia. E Deus, bondosamente, pode tocar no coração, derramar sobre ele clareza, né, do seu Espírito Santo, para que ele, então, chegue à conversão verdadeira. Mas a gente entende que precisa haver da nossa parte, né, existir da nossa parte, todo esse preparo, esse esforço, né, para a gente transmitir com clareza essa mensagem, né, dizer para essas pessoas que houve uma necessidade, de fato, do sacrifício, porque sem esse sacrifício nós não sairíamos daquela situação terrível que nós estávamos. E tem um texto em Provérbios que nos ajuda, talvez, a entender um pouquinho isso, né? Capítulo 7, acho que é o versículo 29, né? Quando a Eclesiastes, melhor dizendo, Salomão diz o seguinte: Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu gosto mais de uma outra tradução, que é uma palavra que a gente usa muito aqui no Nordeste. Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Então, nós estávamos encrencados, né? E para sair dessa encrenca, só com o sangue de Cristo. Então, não há outra maneira. Nós estávamos literalmente encrencados. E Cristo, bondosamente, nos tira da morte para a vida. Eu acho que a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz, ele nos tirou do império das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, agora nós temos a dimensão, quem éramos e agora quem somos em Cristo. Então, esse material da PMT, que eu estou me referindo agora, Gil, só para fechar aqui, é um material da PECOM. É um material extraordinário, não é? Que é baseado no Evangelho de João, que a gente também está usando. Eu uso outro material da Junta de Missões para discipulado aqui na igreja, mas estou usando também esse material da PECOM, depois de cada capítulo de João, perguntas e respostas. Um material bem confeccionado, algo maravilhoso, né? Feito com muito carinho e muito útil. O Evangelho de João é tão claro, né? Tão abençoador. As experiências de conversão, desde o início do livro, né? Jesus chamando, por exemplo, Nicodemos, a necessidade de novo nascimento, nascer de novo. Então, essas pessoas vão lendo, respondendo, depois você vai clareando isso na mente das pessoas. É algo, assim, prazeroso de fazer. E que a gente precisa fazer com muita clareza, né? E valorizar esses órgãos da nossa igreja, essas agências que têm trabalhado, né? Tanto na área de evangelização, material mais prático do dia a dia, para distribuição, como a biblinha, como folhetos e tal, mas esse material mais sólido para discipulado, né? Porque é isso que vai fazer com que o crente entenda verdadeiramente a sua missão, o seu papel, e ele vai aprender e vai servir melhor na igreja. Pois é, rapaz, não tem nada melhor do que a gente ter nas nossas mãos uma boa literatura para trabalhar bem, né? Você foi muito feliz aí em citar a nossa PECOM, que faz esse trabalho com excelência, além dos congressos, além dos encontros, e sempre com a disposição de ter ali, digamos, o evangelho ali nas mãos, né, da igreja. E como você bem colocou aí, nós estávamos muito encrencados mesmo, né, e Deus nos tirou dessa encrenca, né, através de Jesus Cristo. Eu estou participando, Jorge, de um acampamento aqui também, aqui na minha cidade, né, a nossa igreja está em acampamento, em retiro espiritual, e nós estamos, os jovens hoje em dia são muito criativos, né, e deram um tema para o nosso acampamento, que me chamou bastante atenção, e eu disse, não, vou seguir esse caminho aí, eles são criativos, e a gente vai usar um pouco dessa criatividade dos jovens aí da mídia, e estão fazendo um trabalho muito excelente na nossa igreja, né, e nós demos o título do acampamento de Improváveis. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando algumas pessoas, né, alguns, digamos, personagens bíblicos, que a gente considera que seriam pessoas improváveis, e que foram usadas por Deus. E ontem, você falando do Evangelho de João, ontem a nossa reflexão foi a respeito da mulher samaritana, uma mulher sem nome, uma mulher prostituta, que Jesus vai dizer para ela, né, quando vai chamar teu marido, ela vai dizer, eu não tenho marido, ela disseste bem que 5 já tivesse, e o que tem atualmente não é seu. Ela vai querer mudar de assunto ali, veja que és profeta, aí vai falar sobre adoração, e aí Jesus Cristo vai se revelar a ela como sendo, o Messias já chegou, quando ela pergunta a respeito do Messias, eu que falo contigo, né, e essa mulher, que era uma mulher que teve uma vida de fracassos na vida, fracassos nos relacionamentos,
vai ao poço meio-dia, certamente, em um horário não comum, não usual, e ali Jesus marca na eternidade o encontro com ela, e ela deixa para trás o cântaro quando se dá conta que ela está diante do Messias, e vai falar na cidade, ou seja, Deus faz uma mudança na vida dela, que ela deixa para trás aquilo que ela foi buscar, porque Jesus, naquele momento, se torna algo muito mais importante do que a água que ela tirava lá no poço de Jacó. E ela vai à cidade e ela diz, vejam, venham, vejam, porventura não é esse o Messias, não é esse o Cristo? E diz o texto que as pessoas vão agora acreditar pelo testemunho da mulher. E depois eles mesmos vão, se encontram com Jesus, pedem que Jesus fique mais tempo ali com eles, vejam só, inimigos, samaritanos e judeus, pede para que Jesus fique ali, e eles vão dizer, olha, agora nós ouvimos, muitos vão dizer, não apenas pelo teu testemunho, mas porque nós, de fato, entendemos que ele é o Messias. Então, assim, ver a nossa igreja elaborando e criando material que nos traz tanta segurança, né, tanta clareza para transmitirmos o Evangelho, isso é muito importante, e é algo que está aí, né, à disposição, né, as nossas igrejas, às vezes, já passei por algumas igrejas, que quando eu chegava lá, a igreja estava estudando material de outras denominações, né, ou usando material de outras denominações, quando nós temos aí a nossa antiga Casa Editora Presbiteriana, a Cultura Cristã, nós temos a PECOM, e nós temos aí tanta coisa rica que nós podemos usar e abençoar grandemente a vida de tanta gente por aí, né? Sim, Gil, nosso amor por missões se reflete exatamente nessas atitudes, né? Quando a gente usa de sinceridade com aquilo que a gente faz, simplicidade, né, no fazer, na nossa caminhada, zelo, né? E nós percebemos isso nos nossos obreiros, né? Todo esse cuidado, não apenas o preparo que todos eles têm, porque a gente sabe que a importância disso, mas o apóstolo Paulo também nos ensina muito acerca disso, né, quando ele diz, ele fala aos Coríntios, né, quando esteve lá, não usou de linguagem persuasiva ou ostentação de linguagem, porque ele entendia que o poder era o poder do Espírito Santo para alcançar aqueles corações. Então, veja quem está falando isso, é um homem das letras, é um homem extremamente culto, inteligente, o apóstolo Paulo, mas ele entende que nada disso sem a presença do Espírito faz sentido. Então, o que dá base às nossas ações, nosso apego por missões, nosso amor refletido por missões, se reflete a partir dessa nossa própria entrega, da nossa própria vida, a partir dessa doação, né? Nós nos doamos, nos ofertamos para Cristo, nos consagramos a Ele, e agora nós fazemos, então, aquilo que Ele nos mandou fazer, amamos aquilo que Ele ama, amamos a Cristo e amamos a sua obra. Então, participar de uma igreja assim, de sociedades internas assim, né, que tem essa vocação, né, esse chamado, e que faz isso com excelência, né, com qualidade, com preparo, mas entendendo. E mais do que isso, o que a gente precisa mesmo é do poder do Espírito, agindo através das nossas vidas, para que outras sejam alcançadas e transformadas. Eu creio que isso nos coloca assim, numa posição, Gil, de muita humildade, né? Temor, reverência, obediência a Deus, dependência, né? Dependência dele em tudo. Saber que, de fato, a sua graça, né, nos assiste nas nossas fraquezas. O poder não está em nós, está no Deus que nos chamou para fazermos essa obra. Jorge, você é alguém que ama o nosso sertão aí, o Nordeste. Não que eu não ame, nós somos gerados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, né? Mas Deus nos deu, assim, digamos, ministérios diferentes, né? Eu fui estudar cedo, saí para São Paulo, estudei no JMC, o Jorge estudou lá em Recife, fez seminário em Recife e ficou no Nordeste. Eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo, depois Chile e agora em Minas Gerais. Mas você sempre esteve aí no Nordeste. Você é um desbravador aí do nosso sertão da Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né,
que você tem feito. A gente sabe que você, às vezes, tem gente que tem esse dom de fazer muito com pouca coisa, com pouco recurso, né? Fala aí um pouco desse trabalho que você tem realizado, de tantas congregações, de pontos de pregação. Eu sei que você tem congregações aí que estão, ou campos missionários aí, né, na sua igreja, na sua região, que estão a 300 quilômetros da sede, ou até mais do que isso. Me fala aí um pouco, ou fala para nós aí um pouco de como tem sido essa experiência, esse trabalho que você tem realizado. Deus é bom, né? Tem nos dado a graça de servir nessa região. Nós somos privilegiados por isso, né? Como base para essa nossa missão aqui nessa região, eu sempre uso o texto de Romanos 1, do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaro, sábios, ignorantes. Eu tenho uma dívida aqui com o meu sertão, né? E eu tenho tentado pagar essa dívida. Paulo diz também: eu estou pronto para quitar essa dívida, né? Ele tem uma dívida e está pronto para fazer isso. Ele vai aproveitar cada oportunidade que Deus lhe dá para cumprir o seu ministério. E ele acrescenta algo lá no versículo 17 do capítulo 1 aos Romanos, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Então, a nossa base, né, para fazer o que fazemos aqui nessa região tem sido esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós temos uma dívida com a nossa gente, né, com esse povo, e Deus tem nos dado a graça de sermos úteis, mesmo sendo quem somos, né, tão pequenos, fracos e pecadores. Esse trabalho que a gente faz é, de fato, um trabalho com muitas mãos também, muitas parcerias, né? A congregação mais distante que eu tenho hoje, pouco mais de 300 quilômetros, é uma parceria com a igreja de Pirituba, em São Paulo, né? Nós temos outros trabalhos aqui na região não tão distante assim, mas temos um trabalho para a cidade de Monte Santo, né? É um trabalho, uma parceria com a Junta de Missões, né? O obreiro está lá na cidade, o pastor André, fazendo um trabalho excelente, o trabalho está crescendo. Nós queremos que aí, questão de 2 anos, a gente está passando o trabalho de Monte Santo para se tornar igreja, é o nosso sonho. Nós temos outros trabalhos aqui mais próximo, né? Monte Santo estão a 160 quilômetros. Temos outras congregações mais próximas aqui, mas Deus tem nos dado, né, essa graça. A Ana falou da questão dessa vocação para o ministério itinerante, né? Já é um pouco do que fazemos, não como queríamos fazer, né, ou desejaríamos fazer, que era, de fato, não temos mais uma igreja fixa, mas fazendo só esse trabalho itinerante. Mas, por enquanto, a gente precisa da igreja local. Estamos aqui na igreja presbiteriana Betel, na cidade de Campo Formoso, e assistindo esses campos, envolvendo pessoas e parceiros, né? Nós temos a igreja central aí de Paracatu, da sua cidade, que tem nos abençoado, nos ajudado, é nossa parceira. Nós temos a igreja presbiteriana do Guará 2, né, também uma parceira em missões, tem abençoado a nossa vida, de maneira que nós somos muito gratos a esses irmãos, essas igrejas, que têm investido em nós, no nosso ministério aqui, e abençoado a nossa gente. Então, Deus é muito bondoso, tem sido muito bondoso conosco. É assim que nós temos caminhado aqui, né, graças a Deus. Então, Maria Elza colocou aqui, né, uma mensagem interessante, falou: olha, a revista da SAF também traz muito material missionário, fala muito a respeito, e é verdade, né? Então, as irmãs aí são bem informadas. Tá aí, ó, a revista da SAF nos traz grandes informações sobre a obra missionária. É isso mesmo, Maria Elza, a gente acompanha o trabalho de vocês, e aqui, eu até ia falar mais no começo, quando eu recebi essa família missionária aqui, que, por sinal, foi aqui na casa da Maria Elza que nós encontramos acolhida aí para os nossos missionários, e a Maria Elza recebeu aqui, como recebe sempre, muito bem. Eu conversando com esse casal, e eles falaram de um projeto que a SAF tem, né, que é a respeito da oferta de final de ano, oferta natalina, né, e esses irmãos estavam dizendo: olha, nós estamos viajando, graças a Deus, porque chegou a oferta, né? Chegou aquela oferta da SAF, que
bondosamente as irmãs trabalham arduamente, né, para dar um pouco mais digamos assim, de alegria aos missionários, alguns, inclusive, terem a possibilidade de fazer uma viagem aí com sua família, de um período de férias, de descanso, né, de renovar as baterias, renovar as forças para continuar a obra missionária. E é um trabalho belíssimo realizado aí, né, pela nossa querida SAF, né, em todo o Brasil, e os nossos missionários, olha, tenho agradecido muito esse trabalho que vocês realizam, além de tantas outras frentes, né, de trabalho que as nossas irmãs aí estão sempre dispostas, sem medir esforços, para realizar esses trabalhos. Mas eu queria, mais uma vez, enfatizar aquilo que a gente tem colocado aqui, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, espalhada aí por nosso querido, pela nossa querida nação, amem a obra missionária, se envolvam a partir da sua liderança, se envolvam com missões. Eu creio que a gente, de muitas formas, de muitas maneiras, a gente trabalha na igreja, é muito importante. Só que às vezes nós pensamos muito em nós mesmos. As nossas atividades, às vezes, elas são feitas assim, muito pensando na igreja local. E tem que falar, tem que fazer, tem que pensar na igreja local, no sentido da comunhão. Mas, às vezes, muitos recursos são investidos ali em algumas atividades que, de repente, poderia ser um pouco dividido e a igreja envolver-se mais na obra de missões, adotar missionários, ajudar mais aos nossos missionários aí que estão nos campos, né? Então, assim, eu tenho certeza de uma coisa, às vezes a igreja fala o seguinte, olha, nós temos que ajudar aqui, nós temos que pensar aqui, e tem que pensar. Mas eu nunca vi, eu já passei por algumas igrejas, aí eu acho que estou na 4ª ou 5ª igreja no meu ministério de 22 anos, e em todas as igrejas onde a gente chegou, que não tinha junta de missões, que não tinha conselho missionário, a gente criou, que não tinha envolvimento com as nossas agências, a gente fez com que as igrejas tivessem esse envolvimento. E uma das coisas, Jorge, importante frisar, é que as igrejas, da mesma maneira como os missionários não voltam do campo por falta de recurso, a igreja não vai deixar de pagar suas contas porque mandou uma oferta missionária. Então, isso é muito claro. Quando tivemos aqui, quando passamos por o pior período da igreja, que foi a pandemia, eu ainda era pastor da Igreja Central, e nós temos aí no nosso quadro vários missionários, tanto da agência da PMT, como da JMN, e uma das coisas que eu falei para o tesoureiro foi o seguinte, olha, nunca deixe de enviar as ofertas missionárias. Se nós aqui, pastores locais, tivermos que ser afetados, a gente vai dar um jeito. Mas não vamos deixar de enviar a oferta para os nossos missionários, as ajudas, né, para os nossos missionários. E nós rompemos toda a pandemia e a igreja nunca deixou de enviar suas ofertas para os missionários e a igreja nunca passou necessidade. É o Senhor que supre mesmo. Então, o investimento que você vai fazer na hora de missões, Deus vai suprir a igreja local e vai abençoar uma vida ou uma família que está lá no campo de batalha. Pois é, eu fiquei pelo menos 10 anos, né, como secretário sinodal da SAF aqui no noroeste da Bahia, trabalhando aí com a irmã Noaci. Eu aprendi demais com essas irmãs. A organização, né, às vezes eu falava tão pouco nas reuniões porque eu aprendia, né, na verdade. Eu estava ali mais para aprender, né, então aprendi muito com essas irmãs. E esse material, né, da própria revista, né, que a SAF produz, é também um material que pode ser usado como material evangelístico, né, nós temos, inclusive, experiências na nossa região de pessoas de outras denominações que assinam a revista da SAF, mulheres que assinam, porque ela traz um leque de outras informações, né, um instrumento de bênção na vida das mulheres. Então, eu queria deixar também esse depoimento, e todo o esforço dessas irmãs em trabalhar na igreja local e também nas federações sinodais e nacional,
com essa visão evangelística, né, de apoio aos nossos missionários. Então, eu creio que nós estamos numa igreja muito abençoada, que Deus, na sua graça, tem nos sustentado, nos colocado nessa igreja para que a gente continue servindo e servindo bem ao reino de Deus, na igreja que o Senhor nos plantou. Verdade, Jorge. Aqui nós estamos hoje em uma igreja, nós começamos agora um ministério em uma outra igreja aqui da cidade, e fruto de um trabalho missionário através da Igreja Mãe, que é a Igreja Central, que também, como você aqui bem mencionou, é uma igreja que assumiu aí, digamos, essa parceria com o seu trabalho aí no sertão da Bahia, né? E essa igreja foi fundada por John Boyle, né, quando passou por aqui pregando o evangelho. Então a gente tem aí esse histórico, né, de ser uma igreja missionária, porque foi fundada, né, com esse esforço das missões americanas aqui, vindo ao Brasil. E John Boyle foi aquele que veio aqui, a nossa região, sofreu, né, as lutas, né, de deixar o seu país e chegar aqui à nossa região em um contexto tão diferente. A igreja agora completou seus 130 anos de organização, a Igreja Central, mas o Evangelho chegou a 139 anos atrás. Então, a igreja, depois de 9 anos, foi organizada. Quando a igreja foi organizada, John Boyle já havia falecido, né? Então ele não participou da organização. E teve, na comissão de organização da igreja, o reverendo Álvaro Reis, que veio a ser depois presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a igreja missionária que também abriu outros campos missionários, né? E a gente fica feliz, porque hoje nós estamos na 4ª igreja, que é uma igreja também que é fruto de missões. Nós queremos também que essa seja uma igreja missionária. Bom, Jorge, nosso tempo terminou, né? Parece que passou rápido, aqui pelo menos para a gente passou rápido. Eu espero que para os irmãos aí, irmãs que estão já acompanhando, também tenha sido um momento precioso. Que bom. Para as considerações finais dos senhores, não é? Por favor, por gentileza, 1 minutinho para cada um. Eu quero agradecer, Ana, mais uma vez, a bondade de você contar conosco, vocês, a SAF, contar conosco nesse momento tão especial. Primeiro, por estar aqui com meu irmão, né, meu bi-irmão, né, irmão do sangue aqui, né, os nossos pais e irmãos do sangue da cruz de Cristo. E agradecer por esse momento, e parabenizar a SAF por esse trabalho de excelência. O Jorge falou da organização de vocês. Olha, vocês estão aí há anos-luz à frente de nós aqui, que às vezes não nos damos bem nas mídias e aprendemos demais com vocês. Olha, Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Você é bênção, como o reverendo Roberto falou, você é bênção, minha irmã, e que Deus continue te usando para que a nossa igreja continue sendo essa igreja abençoada através do trabalho das nossas queridas irmãs. Muito obrigado. Coisa boa, irmã. Muito obrigado, viu, pelo honroso convite. Que coisa maravilhosa. Você é sempre tão generosa, né? E tem abençoado muito as nossas vidas, o nosso ministério. Você está nas nossas orações, minha irmã. Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria, revigore a cada dia as suas forças. Deus te dê saúde emocional, né, saúde física, para você continuar fazendo o trabalho que você faz. Eu quero, nessa última palavra, continuar desafiando a SAF. Pregar o Evangelho de Cristo com clareza, né? Dando uma má notícia, mas também dando uma boa notícia, né? Os pecadores estão perdidos sem Cristo, mas há um socorro em Cristo, e eles precisam ouvir essa pregação, né? E clamar por misericórdia e pela salvação em Cristo Jesus. Também desafiar a SAF ao discipulado, né? Tem tantas mulheres na igreja que ainda não estão na SAF, precisam ser alcançadas, mas também tem muita gente fora que precisa ser orientada, discipulada.
usar todos esses recursos, né, esse material da Junta de Missões, esse material da PECOM, para que a SAF continue crescendo e sendo esse instrumento, né, de edificação das mulheres, mas também do crescimento através do trabalho do discipulado, que certamente as irmãs já fazem, mas que pode ser ampliado, né, e ser uma bênção nessa nação. Deus te abençoe, viu, irmã Ana? Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre